Tem nada mais profundo, nem melhor lugar do mundo. De trabalhador a vagabundo, um só grito, uma só torcida, pedindo raça no palco, hipnotizado na plateia. Difícil um malandro mais respeitado que o torcedor da nega velha, pedindo raça no palco, hipnotizado na plateia. Difícil um malandro mais respeitado que o torcedor da nega velha. Bom, hoje estamos com a presença ilustre do ex-jogador da Ponte Preta, Adriano Laber, mais conhecido como Adrianinho. Ele que foi revelado pela Macaca, tem passagens pelo Corinthians, também pelo Flamengo, defendeu a Ponte Preta novamente, recentemente até, e é o convidado do MacaCast de hoje para falar aí sobre história dentro do clube, a sua história na Ponte Preta e também no futebol brasileiro e, claro, internacional. Adrianinho, bem-vindo ao podcast da torcida Ponte Pretana. É um prazer ter você aqui para resenhar com os torcedores da Macaca, Adrianinho. O prazer é meu, recebi o convite com muita alegria, todos sabem do meu apreço, carinho e identificação com a Ponte Preta, e falar diretamente com o torcedor é sempre um prazer, e falar da Ponte, né, que com certeza eu tô longe, mas vocês sabem, eu acompanho a Ponte Preta diariamente, então é sempre bom estar falando, relembrando muitas coisas que passaram e também do futuro, né, o que a gente vê da Ponte Preta. Israel, seja bem-vindo mais uma vez, Israel, ao MacaCast. Fala, João, beleza? Aos amigos da mesa. Adriano, obrigado por ter aceitado o convite, cara, pela importância que você tem no clube, por todas as suas passagens. Você tem uma história na Ponte muito bonita, desde quando você estava na base ainda, no Júnior da Ponte. Você começou na Ponte, né? Então você foi revelado pela Macaca. Se puder falar um pouco do seu começo, como foi, sua chegada profissional com o Marco Aurélio naquele ano um pouco conturbado da volta da Ponte à primeira divisão em 98. Se você puder falar um pouco desse período aí. Bom, eu cheguei na Ponte Preta em 1992, faz tempo, hein? 1992 foi o primeiro jogo que eu fiz pela Ponte Preta. Foi algo que eu guardo na minha memória, como se fosse hoje. Eu tinha 12 anos de idade, eu nasci e morava na cidade de Jundiaí, que é vizinha de Campinas, e alguns anos antes, se eu não me engano, uns 4 anos antes, tinha uma pessoa que era treinador de um time lá em Jundiaí, e essa pessoa procurou meu pai e disse que gostaria de um dia contar comigo jogando no time dele. Mas eu era muito novo, né? Nessa época eu tinha 12, 4 anos antes, eu tinha 8 anos, e meu pai disse pra ele, poxa, ele é uma criança apenas, né? O que você tá falando? Mas isso passou, essa pessoa sumiu. E essa pessoa, depois de 4 anos, numa sexta-feira à noite, eram 7 horas, por volta das 7 horas da noite, ela me fez uma ligação na minha casa, eu atendi o telefone, na época telefone fixo, né? Eu atendi o telefone e essa pessoa disse assim, eu posso falar com seu pai? Na sexta-feira, teria um jogo no sábado, Campeonato Luciano do Vale. A Ponte Preta ia jogar e ele disse assim, eu gostaria que ele fosse jogar amanhã pro meu time. Eu nunca tinha treinado, eu nem sabia quem era essa pessoa. E o meu pai me perguntou, né, nesse dia, ele virou para mim e falou assim, eu conheço essa pessoa me procurou há um tempo atrás, né, uns 4 anos atrás, eu sei quem é, e ele tá te convidando para jogar na Ponte Preta, na Copa Luciano do Vale, sábado de manhã, amanhã de manhã seria o jogo, no outro dia pela manhã. E eu, na mesma hora, respondi pro meu pai, é isso que eu quero ir, sem medo nenhum, sem nem pensar. E ele me levou, e foi meu primeiro jogo na Ponte Preta, sem treinar, sem nada, conheci os jogadores, os meninos no vestiário, o treinador também conheci no vestiário, e foi o meu primeiro jogo pela Ponte, isso aí eu tinha 12 anos. E depois disso, eu nunca mais saí da Ponte Preta até chegar ao profissional, e como todos sabem,
fui morar lá no estádio do Moisés Lucarelli aos 14 anos. E a história é longa, né? Aconteceram muitas coisas durante todo esse tempo. O treinador nessa época era o Donizete já? É isso aí, Donizete. Esse era o Donizete, cara. Né? Desse time da Copa Luciano do Vale, tem mais alguém que chegou até o profissional da Ponte com você? Teve o Alexandre Negri, goleiro. Nesse time tinha o Eduardo, que era o lateral esquerdo. Ele chegou a jogar no profissional da Ponte Preta. O Thiago Anziotto, que acho que chegou a disputar apenas a Taça São Paulo com a gente. Não chegou, acho que, a jogar no profissional, se não me engano. O Thiago Anziotto é de Campinas. Hoje ele continua em Campinas, tudo, Ponte Pretano. Nesse time acho que não tem mais nenhum, não. Agora vamos com o Fred. Fred, bem-vindo ao MacaCast. Sua pergunta para o Adrianinho. Amigos da nossa mesa virtual, queria agradecer a presença do Adrianinho aqui no MacaCast. Em tempos de quarentena e a saudade da Ponte Preta batendo cada vez mais forte, é muito bom estar conversando sobre Ponte Preta com amigos pontepretanos e ajuda a matar um pouquinho daquela saudade, né? A minha primeira pergunta é sobre 2003, Adrianinho. Eu estava vendo esses dias alguns vídeos antigos, né, aproveitando que estamos sem futebol no momento, e me deparei com alguns vídeos daquele ano, que foi um ano difícil para a Ponte, de muitos altos e baixos, de muitas crises internas, mas que no final deu tudo certo com aquele último jogo contra o Fortaleza em casa. Queria que você falasse um pouquinho sobre como foi esse ano na sua carreira, como foi esse ano difícil na vida da Ponte, e como foi fazer aquele gol contra o Fortaleza, que eu lembro muito bem que foi de lavar a alma. Bom, esse ano foi o ano mais difícil que eu passei na minha carreira dentro de um clube, no futebol. Depois daquilo, eu era jovem ainda, mas depois daquilo eu nunca mais passei aquilo em nenhum outro clube, né? Nós tivemos muitos problemas. A gente tinha uma equipe muito boa, né? Que vinha de 2002. Aliás, vinha de vários campeonatos anteriores muito bem, sempre figurando em boas posições, tanto no Campeonato Paulista quanto no Campeonato Brasileiro. Tinha vários jogadores experientes, jogadores que davam uma base e um equilíbrio na equipe muito bom, com alguns jogadores jovens vindo da categoria de base. Bom, naquele ano, todos sabem o que aconteceu, né? Tivemos um problema, o nosso presidente teve um problema naquele ano e a Ponte Preta ficou sem pagar os salários e muitos jogadores deixaram a equipe, né? Exatamente foram 13 jogadores que foram embora e a maioria deles titulares. Restou a Ponte Preta com muita dificuldade financeira, sem recursos, promover mais jogadores dos juniores, da categoria de base. E os jogadores, naquela época da categoria de base, conseguiram segurar a Ponte Preta na Série A, né? Muitos deles ali tiveram, naquele momento ruim, a oportunidade que esperava, né? E abraçaram a oportunidade. Teve o Luiz Carlos, Jean, o Lucas, vários jogadores ali que depois daquele ano ali, daquelas dificuldades, conseguiram se firmar no profissional. Mas realmente foi um ano que dá realmente teve muitas histórias, dá para escrever um livro. Nós tivemos muitos conflitos dentro do elenco. A gente tinha um elenco reduzido por causa desse motivo. Muitos jogadores jovens, algumas peças. Esses dias eu até falei com alguém sobre esse mesmo assunto. Algumas referências, jogadores um pouco mais experientes que ficaram por reconhecimento, por carinho da Ponte Preta, ficaram lá e ajudaram muito. Foram realmente as pessoas que deram o apoio necessário para os jovens poderem desempenhar o futebol que era necessário naquele momento. Era um campeonato de Série A, que não é fácil, né? Nós sabemos. E realmente aquele ano é um ano que marcou a minha vida. Pude ver o caráter e a personalidade de uma pessoa que passou pelo futebol, tinha uma história gigantesca já no futebol, tanto nacional quanto exterior, que era o Abel Braga. O Abel Braga, ele em nenhum momento ele falou que ia deixar a gente na mão, porque se ele deixasse, quem será que iria aceitar aquela situação? A gente nem imaginava isso, que algum treinador qualificado para a Série A do Campeonato Brasileiro poderia aceitar o time naquela situação. E o Abel Braga, além de não ter deixado a gente, ele sempre tentou
manter um ambiente que a gente pudesse desenvolver um bom papel, até mesmo financeiramente ele se dispôs a ajudar quem precisasse. Então eu pude aprender muito, né, com essas atitudes. Teve vários jogadores, um deles que foi um exemplo nesse ano, que foi o Piá. Ele conduziu muito bem com um papel de líder, né? Foi colocado nele um peso de líder, porque ele foi um dos únicos jogadores mais experientes que ficaram naquele momento. Ele tinha um problema interno com alguns outros jogadores da equipe. Eles não se davam bem, então praticamente eram 2 grupos dentro de um grupo só. E eles realmente não se falavam direito dentro no dia a dia, porém, dentro do vestiário, na hora que ia começar o jogo, eles até se abraçavam. Então era algo que a gente via lá dentro, que para entrar dentro do campo, para ganhar do adversário, estava todo mundo junto, mesmo que eles fossem brigados ou não concordassem com o que estava acontecendo fora de campo. Então realmente foi um ano muito difícil, e no último jogo, quando acabou o jogo, a torcida lotou o estádio, foi uma coisa maravilhosa. Eu perdi pé de chuteira, saí sem shorts, porque teve torcedor que invadiu o campo para fazer a festa, né? Mas eu lembro com muito carinho desse dia, apesar do ano ter sido muito difícil, mas esse dia eu lembro muito. Também teve nessa semana anterior, tiveram alguns fatos que atrapalharam um pouco a nossa semana de treinamento. O diretor da Ponte Preta na época, que era o Marcos Eberlin, ele me chamou na sala dele lá em cima, na sala da presidência, e disse para mim, diretamente na minha cara, que eu não precisava jogar o último jogo contra o Fortaleza, porque eu já tinha um pré-contrato assinado com o Palmeiras. E realmente naquele ano o Palmeiras tinha me procurado, mais ou menos na metade do campeonato, porque a Ponte Preta estava passando essa dificuldade. O Palmeiras tinha me oferecido realmente uma condição para que eu pudesse sair da Ponte Preta, e eu neguei, disse que não faria isso, jamais com o clube que me criou. Mas houve alguns burbúrios, algumas fofocas, e o Marcos Eberlin nessa última semana disse isso na quarta-feira, lembro até hoje, na minha cara. Eu apenas levantei e disse para ele o seguinte: eu não tenho nada acertado com o Palmeiras, nem com nenhum outro clube, e eu só quero que você seja homem de fazer uma coisa. Nós vamos ganhar o jogo domingo. Eu quero ver se você vai ser homem de honrar com tudo que você falou no vestiário pra gente. Ele tinha prometido que ia honrar com todas as pendências da Ponte Preta, porque a Ponte Preta estava passando por um problema, né? E isso iria passar. E assim eu saí da sala, e no domingo a gente ganhou o jogo, e depois do jogo ele veio me cumprimentar dentro do vestiário, agradecendo. Eu também agradeci muito ele. Ele também foi uma peça importante naquele ano, conseguiu segurar como ele pôde os jogadores que aceitaram ficar, e tentou conduzir da melhor maneira possível. Também foi uma peça muito importante naquele ano para a Ponte não ser rebaixada. Ô Adrianinho, antes de passar pro Rogério e pro próprio Fred, nós estamos falando aí de 2003, né? E a gente separou um gol para você ouvir, um trecho aí de um gol, justamente do seu gol. E vamos ver se você se recorda aí para você descrever a sensação desse gol logo depois. Escuta só na narração de Alberto César. Já para cobrança de falta, tocando para Rena. Rena tocou para Adrianinho, desceu, agora! Agora eu vou gastar tudo. Que a nação Ponte Pretana poderia ganhar no final de 2003. Uma alegria que enche de emoção o estádio Moisés Lucarelli, Adrianinho é o nome dele. Uma tabela linda, um gol
desenhado, uma emoção que transcende e passa o coração. Foi lindo, foi mais que lindo, foi maravilhoso. Foi emocionante, mais que emocionante, foi alucinante o gol da Ponte Preta de Adrianinho. É uma festa que os olhos veem e que jamais vão esquecer. Adrianinho é o gol da vida, o gol que resgata a dignidade de uma nação toda, um gol que afaga o coração pontepretano. Em nome de cada torcedor que neste momento queria te abraçar, Adrianinho, em nome da grande nação pontepretana, obrigado, Adrianinho. Obrigado, Adrianinho. 2 pra Ponte, 0 pro Fortaleza no estádio Moisés Lucarelli. É um sonho que vive a Ponte e está mandando embora o pesadelo. Olha lá, Adrianinho. Olha lá, Adrianinho. Olha lá do placar do majestoso. Ponte 2, Fortaleza 0, pega lá, Jefferson. Eu, particularmente, sempre que eu ouço esse gol, eu tenho eu fico com saudade, mas não do ano ruim em si. Mas ver você, um cara que foi formado na base da Ponte, e fazer o gol da salvação de forma literal, como é que foi a sensação, Adrianinho? Como é que foi a sensação no momento daquele gol, após o jogo, depois de tudo que você relatou aí, que você acabou passando? E como é que você escuta esse gol hoje, né? Você volta um pouco no tempo com essa narração, chega a te emocionar, porque muito torcedor escuta, estamos em 2020, e esse gol é de 2003, e tem torcedor que escuta e se emociona. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Piá, uma época na Rádio Central, e ele chorou contando de 2003, né? Ele se emocionou contando de 2003, falando de você, falando de outros jogadores, e falando que tava todo mundo fechado, passava ali 2 horas, já tinha gente preparando a mochila e indo embora. Como é que você escuta esse gol hoje, depois aí de 17 anos praticamente, e um gol aí da salvação, uma salvação que era praticamente impossível de conseguir se livrar do rebaixamento, Adrianinho? Olha, eu já tinha ouvido essa narração, mas fazia muito tempo que eu não ouvia. Eu ouvi logo depois de alguns dias, lá em 2003, do Alberto César. Foi uma narração fantástica, e com certeza, desde da pergunta, já 2003 já vem voltando à minha memória, né? Como eu relatei, foi um ano muito difícil, e eu ouvi essa narração, senti essa vibração. Fazia tempo que eu não ouvia nem o hino da Ponte, né? Porque a gente não tá tendo o jogo, então a gente não tá tendo nem a oportunidade de ouvir o hino. Me bateu uma saudade aqui enorme de ouvir pelo menos o hino aqui pela televisão, que seja, né? Tá no estádio, essa coisa toda. Mas com certeza veio na memória aquele jogo. Eu tava tão confiante em fazer o gol que eu entrei com um gorro de Papai Noel escondido debaixo dos shorts. Quando eu fiz o gol, de tão confiante que eu tava. É verdade, hein? É verdade, o alambrado vibrou na hora que você fez isso, hein? Era o último jogo, estávamos perto do Natal, e eu entrei com um gorro preto e branco do Papai Noel embaixo do meu shorts. E é engraçado, assim, em 2003, os meus filhos hoje, eles assistem as coisas da Ponte Preta, e eles sempre vêm com esse gol. Ô pai, como que você colocou um gorro debaixo dos shorts? Eu falei, eu tenho que explicar para eles que naquela época não tinha tanta restrição ao futebol, né, que não pode erguer mais a camisa, aquela coisa toda. Mas eles mesmos me relatam, poxa, eu queria se fosse escolher um jogo, eu queria estar nesse jogo para assistir. Um jogo seu antigo, eu queria estar nesse, né? Eles não eram nem nascidos ainda, mas me emociona muito ouvir, me traz à memória tudo o que aconteceu, de uma forma triste, porque foi um ano difícil, mas foi muito aprendizado que eu tive naquele ano.
Eu era jovem ainda, tive muito aprendizado com as pessoas que estavam lá, como eu citei, o Abel, o Piai, o Marcos Eberlin, poderia citar outros também, como o Gerson, que era um zagueiro que a gente tinha, que veio de Brasília, que foi um cara que também não era um cara fácil de lidar, mas foi um cara que teve muitas atitudes de homem naquele momento, que mesmo sem receber e com todas as dificuldades, ele lutava. Quando ele entrava em campo era impressionante a garra que ele tinha, ele não queria nem saber o que estava acontecendo, e ele brigava pelo companheiro dele. Aquilo eu aprendi com o Gerson de uma maneira assim, prática, que foi fantástico, né? Outros jogadores que tinha no meio campo, o Romeu, na lateral esquerda, o Ronildo, que eram jogadores que tinham vindo do Botafogo, jogadores que tinham jogado em time grande, tudo, e também se doavam em campo de uma maneira impressionante. Então pude aprender muito naquele ano. Então eu lembro até com saudade daquele ano, não com tanto repúdio pela situação difícil que passamos, mas sim com muito carinho. Rogério, a sua pergunta. Bem-vindo ao MacaCast pela primeira vez, e a sua pergunta ao Adrianinho. Ô João, tudo bem? Obrigado pelo convite de participar do MacaCast, um programa que já virou referência para a torcida pontepretana, né? O primeiro episódio teve uma audiência absurda, e esse segundo com a Adrianinha agora tenho certeza que vai aumentar ainda mais. Um abraço pro pessoal da mesa virtual nessa pandemia, né? E agradecer ao Adrianinho aí pela participação. O Adrianinho, eu quero voltar um pouquinho mais nesse tempo aí, porque em 2003 você já era um cara um pouco mais experiente, mas teve um gol que acho que foi muito importante na sua carreira para você poder se firmar, que foi em 99, naquelas quartas de final contra o São Paulo, quando você entrou no segundo jogo em Campinas e fez o gol da vitória de 2-1 sobre o São Paulo. O que aquilo ali representou para você naquele momento, que você ainda era jovem, tinha recém subido pro profissional, né? O que aquilo lá te deu um impulso na carreira a partir daquele gol? E depois, quando você terminar de falar isso daí, eu vou contar uma história que é uma mágoa que eu guardo no meu coração, e vou ver se você vai se lembrar disso daí também. Um prazer falar contigo. O prazer é meu, Rogério. É o seguinte, para quem não sabe, esse gol que você citou de 99 foi meu primeiro gol como profissional na Ponte Preta, né? A Ponte Preta estava nas quartas de finais do Campeonato Brasileiro. Aquela época tinha a classificação entre os 8, e a Ponte Preta estava enfrentando o São Paulo no jogo de ida e volta, e aquele gol fez com que tivesse o terceiro jogo, porque a Ponte Preta tinha perdido o primeiro jogo no Morumbi. Aquele jogo eu provavelmente não estaria jogando se o Piá não tivesse tomado o cartão no outro jogo, no Morumbi, o cartão vermelho, né? Então abriu uma vaga, o Marco Aurélio me levou para o jogo, me colocou no jogo, e eu fiz uma tabela com o Luiz Fabiano, né? Na época era o Fabiano, que todo mundo conhece, e ele chutou, o Rogério rebateu e eu fiz o gol de perna direita, né? Esse foi o meu primeiro gol como profissional, num jogo importantíssimo, um jogo que o estádio estava abarrotado, torcedor pendurado no alambrado quase caindo, e foi aos 44, se eu não me engano, ou aos 45 do segundo tempo. Aquele jogo a gente virou, passou na frente do placar por 2-1, poucos minutos depois acabou o jogo, e o que me impressionou foi que a torcida, como você citou, eu era mais jovem ainda, né? Bem jovem, mas o que me impressionou foi que a torcida não saía do estádio. A gente ganhou o jogo e a torcida ficava cantando e não ia embora. E o jogo já tinha acabado, né? Os jogadores do São Paulo já tinham ido embora. O time do São Paulo era um timaço, né? Tinha Raí, Jorginho na lateral, Márcio Santos na zaga, Rogério Ceni no gol, acho que Doriva no meio campo. Tinha muitos jogadores lá consagrados. Edmilson. O nosso time também era muito bom, né? Nosso time, em 99 a Ponte Preta tinha um time sensacional, 2000, 2001, a Ponte sempre nessa época aí manteve bons elencos, jogadores qualificados, sempre fazendo uma mescla com jogadores jovens, né? Então sempre tinha jogadores da categoria de base tendo essa oportunidade junto com esses jogadores mais experientes. Eu era um deles, e foi ali, realmente foi o gol que me ajudou a me firmar no profissional da Ponte Preta. Eu já tinha feito uma estreia em 97, foi numa oportunidade também que um jogador da Ponte Preta tinha passado mal, e eu era juvenil ainda, tinha apenas
17 anos, tinha acabado de completar 17 anos, e eu fui convocado para jogar. Esse jogo também é muito marcante. Foi na Série B de 1997 contra o Goiatuba em casa, e o técnico era o Pardal. Eu entrei naquele jogo, eu era juvenil, eu tinha acabado de completar 17 anos. O Pardal, a instrução que ele me deu foi a seguinte: eu vou te botar, menino, mas se você entrar em alguma dividida, eu te pula das divididas. Naquele jogo, nós ganhamos aquele jogo, jogava no meio campo, jogava o Marcelo, que era um jogador muito técnico com a perna esquerda, Marcelo Borges, não sei se vocês lembram. Tínhamos o Griso no meio campo, era um time muito bom também, Elinho, tínhamos 2 atacantes, o Tony e o Totti. Claudinho no meio, né, que você veio substituir depois. Claudinho, também era um time, tinha um Marcelo na zaga, era um time, Fabiano no gol, né, nosso goleiro, criado na Ponte Preta também, e o sonho era jogar no profissional da Ponte. Então foi meu primeiro jogo. Depois eu tive mais algumas oportunidades. A Ponte ganhou de 1-0, né, cara? Ganhamos de 1-0 do Goiatuba. E nesse ano a Ponte subiu, né? Esse ano a Ponte subiu da Série B para a Série A, né? Tivemos o último jogo lá em Natal, eu também tive presente. Se eu não me engano, acho que foi o América de Natal. Tinha também o Zinho, não sei se vocês lembram, um atacante, Zinho. Ezequiel, o Zinho era um jogador que me dava muito conselho. Ele era um cara muito extrovertido, muito bacana. Um cara que naquela época não era muito comum ter jogador muito jovem na equipe. Os jogadores muito jovens, era difícil ter oportunidade. Eu estava tendo oportunidade, e o Zinho, ele é um cara que me acolheu, que me tirava um pouco o medo, porque era a gente ficava um pouco com medo de entrar no vestiário profissional. Hoje, tudo isso, a gente conta isso para um jovem hoje da categoria de base. A categoria de base hoje deita e rola, faz o que quer, né? Mas antigamente não era bem assim. A gente tinha um respeito, e até passava do respeito, tinha até medo, né? Quando a gente treinava contra, eu lembro também quando a gente era juvenil, uma vez a gente fez um coletivo contra o profissional da Ponte, e o nosso time de juvenil era bom, tinha o Rodrigo zagueiro, o Luiz Fabiano no ataque, o Negri no gol, vários jogadores, e a gente fez 2 gols neles no profissional, e os caras no campo chegaram pra gente e falaram assim: ou vocês param de correr, ou nós vamos quebrar você no meio. Não tinha muito papo com o profissional, né? Era uma distância grande da base para o profissional. Hoje já está muito mais envolvido a base com o profissional. E então eu fui muito bem acolhido por esses jogadores e tenho um carinho muito grande por todos eles. E em 99, que foi o jogo citado, foi aí que eu me firmei, né? Em 97 eu estreiei, tive algumas oportunidades, até mesmo em 98, quando nós subimos a ponte da Série A2 para A1 do Paulista, eu também joguei. E aí, em 99, foi quando eu realmente me firmei, que foi nesse gol, e aí passei a jogar direto. Ô Adrianinho, só desculpa o pessoal, mas eu tenho que fazer uma pergunta que eu guardo desde aquela época. Eu queria perguntar para alguém que estava ali dentro do campo. Eu fui naquele jogo do Morumbi, a Ponte estava ganhando de 2-0, e no segundo tempo ela tomou 3 gols do Marcelinho Paraíba, né? Aí nesse segundo jogo você fez o gol da vitória, e eu me lembro que no terceiro jogo a Ponte perdeu de 3-2, se eu não me engano, né? Com aquele pênalti maluco que o Piaz agarrou a bola com a mão e tal. Mas perto do final do jogo, eu tava na arquibancada na geral, entre a Serponte e a torcida jovem. E eu me lembro que em um determinado momento do jogo, eu olhei pro Rogério Ceni, ele tava encostado na trave, com a mão na boca, gritando pro túnel onde saía o time adversário, no caso o São Paulo, que era ali na entrada. Ele gritava, e eu fiquei olhando pra cara dele, o jogo rolando, ele gritando. Daqui a pouco começou a voar a bola de dentro do túnel pro campo, e o juiz começou a interromper a partida. E aqui, eu acho que foram umas 3 ou 4 bolas que alguém do staff do São Paulo chutou de dentro do túnel pro campo para parar, porque a Ponte estava dando um abafa no São Paulo e eles estavam a ponto de tomar um gol. E o Rogério Ceni começou a fazer aquela palhaçada que eu achei, eu não acreditava, eu queria entrar em campo e parar com aquela história. Vocês que estavam dentro do campo, vocês perceberam que ele estava fazendo aquilo ali? Porque é um ódio que eu guardo no meu coração. eu tenho 2 ódios. A gente fala que não pode guardar ódio no coração, que faz mal, né? Mas eu tenho 2. Tenho certeza que todo mundo sabe, que é o time lá de baixo, e o outro é do Rogério Ceni, por esse fato que
e eu não acreditava que ele estava fazendo aquilo lá em campo. Você repararam naquilo? Bom, eu confesso para você que eu não reparei não, nem lembro dessa situação, mas eu acredito que isso possa ser verdade sim. Antigamente, hoje em dia tem um pouco, mas antigamente tinha muito, né? Das pessoas, dos jogadores principalmente, a gente era até orientado a isso, sempre tá tentando controlar o jogo, né? Se o outro time tivesse muito em cima da gente, a gente tinha que fazer alguma coisa para acalmar o outro time, né? E o Rogério Ceni sempre foi um cara líder dentro de campo, e eu tenho certeza absoluta que você deve estar certo, que ele deve ter feito isso de propósito. André Salles, a sua pergunta para o Adrianinho. Bem-vindo ao MacaCast mais uma vez, André. Fala, Joãozinho, obrigado de novo pelo convite. Queria agradecer de novo o Adrianinho por estar atendendo a gente. E a pergunta que, na verdade, não é que sobrou para mim, mas que a gente tem que fazer, né? A gente falou sobre muitas passagens e acontecimentos legais que o Adrianinho guarda com carinho no coração. A gente também, né? Para mim, esse jogo de 2003 é um marco na minha vida de que eu queria seguir a Ponte Preta pro resto da minha vida, porque foi muito gostoso, foi muito legal depois de um ano de muito sofrimento a gente ter conseguido escapar daquela maneira. Mas também aconteceram alguns baixos na carreira do Adrianinho com a camisa da Ponte, e eu acho importante a gente conversar, porque também é uma coisa que está muito marcada para mim, e no meu caso especificamente, que eu estava em Recife, na Arena Pernambuco em 2014, e eu imagino que cada um tenha passado na sua casa, ou o pessoal que estava assistindo no Majestoso, e o próprio Adrianinho dentro de campo. Mas o que eu vi na arquibancada da Arena Pernambuco, entre nós ponte-pretanos, que a gente vinha de um trauma recente de vice-campeonato contra o Lanús, né? E da maneira que foi, depois de muitos jogos em que a gente teve a oportunidade de vencer, contra os dois Américas em casa. Eu lembro também do gol que o Adrianinho acabou fazendo contra o América de Natal, na Arena das Dunas, que foi um gol até mais difícil do que a bola que acabou sobrando para ele. E assim, eu não joguei bola profissional, mas eu joguei bola semi-profissional e alguns times amadores. E eu sei que as coisas no futebol acontecem muito rápido, né? Você tá ali com a bola, você não tem muito tempo de pensar o que você vai fazer. Mas, Adrianinho, na minha cabeça, cara, eu consegui, a hora que você dominou aquela bola lá contra o Náutico, no último lance, aos 47 do segundo tempo da Série B de 2014, eu consegui pensar na minha cabeça, sobrou no pé do cara certo, é o cara que tem que fazer o gol do título, é o cara que é formado nas divisões de base da Ponte, que viveu momentos muito difíceis no passado e que superou isso, e vai ser dele o gol. E eu queria perguntar, não sei se você conseguiu pensar o que você ia fazer, se você chegou a lembrar do gol que você tinha feito, que foi até mais difícil ali no meio de muitos marcadores no gol da Arena das Dunas contra o América de Natal. E a pergunta final: por que você não chutou aquela bola, Adrianinho? Bom, isso acho que é uma pergunta que todo ponte-pretano queria me fazer, né? E você fez. Alguns deles já me fizeram isso pela internet. Isso é verdade, Adriano. Isso é verdade. Eu sei. Realmente, se eu fosse citar alguma coisa que eu guardo na minha carreira de jogador de futebol, que eu poderia ter mudado, ou que me entristece, ou que me machuca, é esse lance, e principalmente por ter sido na Ponte Preta, né? E principalmente pela história da Ponte Preta que a gente conhece. Bom, nesse lance, o que acontece? Eu não sei se vocês lembram, 5 jogos antes, a Ponte Preta teve a chance de ganhar, como você citou, e não ganhou, não conseguiu ganhar os jogos para ganhar o título, para ser campeão. Nesses 5 jogos eu não joguei porque eu estava machucado. Eu estava com um problema no adutor da coxa direita, que era bem na inserção, ficava perto entre o músculo e o tendão. Bom, nesse tempo eu estava louco para jogar, porque qualquer jogo daquele a Ponte Preta poderia ser campeã. E passava um jogo, 2, 3 e nada da Ponte ganhar. E o Guto Ferreira chegou para mim e falou assim: eu preciso de você, meu. E aí? Eu
falei, mas eu não consigo chutar a bola. Eu não consigo nem fazer um passe. Como é que eu vou jogar? Ele falou, não, eu preciso de você junto, se vira. O departamento médico da Ponte Preta resolveu fazer... Já tinha feito resolveu fazer outra infiltração no meu adutor. Não era uma infiltração, era aquele tratamento que você tira o sangue e recoloca ele no local para acelerar o processo de cicatrização, para melhorar mais rápido. E fizemos 2 procedimentos desse, e eu, naquela semana, eu não treinei com o time, fiz um treinamento leve e fui pro jogo assim mesmo. Tive a oportunidade de entrar, e aconteceu aquele lance. Bom, na minha perna esquerda, daquela maneira, o certo era eu ter chutado. Mas na minha cabeça eu não consegui chutar. É um lance, como você disse, você não jogou profissional, mas na pelada você sabe disso. Você tem milésimos de segundo para tomar uma decisão. Uma decisão errada, você compromete o lance. Eu já vi centenas de vezes, não sei quantas, aquele lance. E mesmo eu não ter chutado com a perna esquerda e ter dado corte, ainda eu tinha tempo de chutar com a direita. Só que quando eu cortei para a direita e fui ajeitar para chutar, foi esse o problema. Se eu corto para a direita e chuto de primeira, eu teria conseguido fazer o chute. Se o goleiro ia defender ou não, eu não sei, mas eu teria conseguido chutado e provavelmente ter feito o gol. Mas eu fui ajeitar mais uma vez. Eu fui ajeitar mais uma vez para a perna direita porque eu estava sem confiança na perna direita. E então foi um lance muito rápido, que uma coisa que se eu pudesse mudar era essa. Mas infelizmente aconteceu, e isso com certeza eu carrego como experiência para minha vida toda, e infelizmente o que eu poderia fazer era pedir desculpa a todo torcedor pontepretano, porque eu sei que o sonho, ele no coração do torcedor pontepretano, ele existe. Sei também que tem muitos torcedores que são só de embalo, né, porque a Ponte Preta, para mim, por exemplo, ela não é a Ponte Preta se ganhar. A Ponte Preta, para mim, ela é a Ponte Preta, independente do que aconteça. Mas o que eu posso dizer é que, infelizmente, naquele momento, eu não tive a condição, talvez física, e tomei a decisão errada, né? Então, o que eu posso dizer é pedir desculpa a todo torcedor pontepretano, porque essa não era a minha vontade. Adrianinho, eu lembro de um jogo, até pra gente entrar também no assunto de 2013, que você esteve bastante presente na Sul-Americana, não na reta final, até gostaria que você falasse isso posteriormente também. Teve um jogo, Adrianinho, que você fez chover, que foi contra o Vasco. Acho que você deve se lembrar que a Ponte estava perdendo de 1-0, um gol contra, né, do Sacomã, salvo engano, e aí o Wendel fez um gol, a Ponte estava com 1 a menos, tava sol antes do jogo, caiu o mundo durante a partida, e parece que aquela chuva lavou a alma dos jogadores, lavou a alma do torcedor. Eu acho que de alguns anos foi uma das poucas vezes que a gente viu o estádio assim fervendo, né? E aí vocês conseguiram virar aquele jogo em 2013 com um gol seu, de fora da área, chutando, com o Jorginho correndo para tudo que é lado. A Ponte conseguiu virar aquele jogo mesmo com 1 a menos. Depois o Vasco também teve um jogador expulso. Aquele jogo você fez chover, Adrianinho, mesmo. E também gostaria que você falasse dessa relação, né? Vocês estavam na Sul-Americana, bem na Sul-Americana, só que mal no Campeonato Brasileiro. Até que teve aquele jogo, né, contra o Vélez, e aí a Ponte chegou acho que numa quinta, na sexta, no sábado, algo do tipo. No domingo já jogava contra o Vitória, perdeu de 3-0 aqui no Majestoso, mas a torcida apoiando. Como é que foi esse jogo contra o Vasco, essa relação, né, entre Campeonato Brasileiro, Sul-Americana e tudo mais, mas principalmente esse jogo contra o Vasco, que eu acho que foi um marco, assim, pro torcedor pontepretano, esse gol que você fez, essa virada, aquela chuva, aquela festa dos torcedores e tudo mais, Adrianinho. Um jogo marcante também. Aquele ano também foi um ano que começou difícil, né? Teve algumas trocas de treinadores até chegar o Jorginho. Naquele ano eu não tinha muita oportunidade de jogar com os treinadores anteriores, que foi o Carpegiani e o Guto Ferreira. O time começou o Campeonato Brasileiro mal. Na verdade começou bem porque ganhou o primeiro jogo, mas depois caiu bastante, acabou
não indo muito bem no Campeonato Brasileiro, e a Sul-Americana começou no Campeonato Brasileiro já em andamento, né? Quando começou a Sul-Americana, o nosso time já estava se recuperando. Aí o Jorginho chegou, arrumou o time, alguns jogadores saíram também naquela época, mas não teve problema nenhum, apenas se desligaram do clube, nem me lembro por quê. E aí eu acabei tendo uma oportunidade contra a Portuguesa, não sei se vocês lembram, no Canindé. Sim. Foi a minha primeira oportunidade com o Jorginho. Nós perdemos aquele jogo de 2-1, mas eu fiz um gol de falta. De falta, exato. De longe. E naquele jogo, o Jorginho chegou no vestiário e falou assim pra mim: por que você não vinha jogando? No vestiário, logo no vestiário, eu falei: por que você não vinha jogando, menino? Eu falei: não sei, opção do treinador, eu tô aqui treinando faz tempo, né? Ele falou: a partir de hoje você é meu camisa 10. Eu falei: é comigo mesmo, né? É isso que eu quero. E o time começou a crescer. O Jorginho é um cara que sabe conduzir muito bem o grupo, né? Os jogadores, geralmente 11 jogadores gostam do treinador, 7 não gostam muito e o resto odeiam, né? Porque não vão pro jogo. Mas o Jorginho é um cara que, assim como outros técnicos que eu conheci, é um cara que sabe lidar bem, conduzir bem o grupo, é um cara muito humilde, é um cara que entende muito de futebol, e naquele ano ele conseguiu conquistar todo o elenco, né? Mas o elenco da Ponte Preta era um elenco que poderia disputar, na minha opinião, um elenco bom para disputar um campeonato e não 2. Então a gente começou uma recuperação no Campeonato Brasileiro e logo veio a Sul-Americana. E o que aconteceu, que foi no primeiro jogo da Sul-Americana internacional, mas que foi em casa, que foi contra o Pasto, a torcida da Ponte Preta fez uma festa tão grande, Sim. tão grande, a chegada do ônibus, os jogadores no ônibus, como eu era o jogador mais velho de Ponte Preta, eles me perguntavam: cara, você já tinha visto isso, essa loucura? Eu falei: cara, já vi algumas vezes, mas faz tempo, né? Mas realmente a torcida da Ponte é isso, meu filho. A Ponte Preta é assim, o torcedor é maluco, cara. Eles, se deixar, eles viram esse ônibus aqui, cara. O torcedor da Ponte é assim. E os caras ficaram impressionados. O Jorginho ficou impressionado. O Jorginho é um cara que jogou 10 anos na Alemanha, jogou em time grande. Ele ficou impressionado. E aí nós ganhamos do Pasto. E vocês devem lembrar até mais do que eu lembro porque também conheço muito bem a Ponte Preta. A torcida da Ponte Preta enlouqueceu. O campeonato Sim. internacional, a Ponte Preta ganhou o jogo. Era o primeiro campeonato internacional que a Ponte estava disputando. Só que a Ponte Preta vinha crescendo no Campeonato Brasileiro e precisava tirar o pé da Sul-Americana, porque não tinha time para conduzir os 2 campeonatos. Só que essa euforia da torcida, como é que a gente ia tirar o pé da Sul-Americana com a torcida daquele jeito? Não tinha como. Então vamos até onde a gente aguenta, na Sul-Americana e no Brasileiro. E nesse jogo que você citou, o maior problema foi nesse jogo que você citou. O jogo que a gente ganhou do Vélez na quinta-feira à noite e chegou no Brasil, em Campinas, na sexta-feira e jogava no domingo, sexta e sábado, o jogador não conseguiu treinar. O Jorginho até deu uma mesclada no time pro domingo. Mas eu não sei se vocês se lembram, acho que tinha 22 minutos do primeiro tempo, o Vitória da Bahia estava ganhando de 3-0 da gente, Sim. em casa. O Cajá acabou com o jogo, Adriano. Mas a Ponte Preta não o Cajá tava no Vitória. Sim, o Cajá fez um gol. Fez um gol no meio da área. Mas o nosso time tava andando em campo. Eu olhava pro Rildo, eu tava jogando, eu olhava pro Rildo e falava: Rildo, o que tá acontecendo? Ele falou: não sei, minha perna não vai. Eu não consigo correr. O Rildo era o nosso escape, o nosso motorzinho. Cara que é o nosso motor. Eu falei: Rildo, como é que é, meu filho? Vamos? Eu falei: não tem como, cara, minha perna não vai. E assim foi aquele jogo e perdemos o jogo. E aquele jogo, se vocês se lembram bem, se a gente ganhasse aquele jogo, a gente pulava para fora da zona de rebaixamento. Então, assim, a gente não conseguiu, a gente não teve elenco. Por exemplo, a final, o problema da final qual foi? Todo mundo sabe. O nosso lateral esquerdo, que era um ponto de equilíbrio do time, mas era o único que a gente tinha, ficou de fora. Rebentou com a gente na final, que era o Wendel. E a gente tinha um lateral esquerdo no time. Então a gente não tinha elenco para conduzir os 2 campeonatos. Realmente tinha que escolher um. E o mais certo escolher era o brasileiro por causa das cotas, dinheiro, essa coisa toda. Mas a Sul-Americana, o torcedor estava apaixonado, nós estávamos apaixonados. A adrenalina que estava
correndo na nossa veia da Sul-Americana era uma coisa assim que a gente não conseguia falar. Vamos tirar o pé da Sul-Americana. Não tinha como falar. Mas, Adriano, a Ponte tinha uma opção, que aliás ele foi lateral esquerdo em todos os outros times que ele jogou, que foi o Chiquinho. Só na Ponte o Chiquinho foi atacante. Ele veio do concordo. Mas ele era lateral, ele virou lateral depois da Ponte, ele virou lateral. Tinha a opção dele como lateral, não precisava ter tirado o Bob. Eu não quero crucificar o Jorginho pela derrota ou pela perda do título. O cara que ele fez o que você acabou de comentar sobre 2013. Mas a opção de tirar o Bob do meio campo e depois da saída do Wendel, eu acho que foi um erro que acabou, não sei se você vai concordar ou não, mas tirou o time daquela empolgação, praticamente ela estava corretíssima, ela estava acertada com o Bob de cabeça, na cabeça da área, mas apesar de ele ter jogado depois antes contra o Vélez, no gol que ele fez na Argentina, ele não estava, o Magal era titular também, mas o Bob dava sustentação ali, principalmente para os dois zagueiros, para o César e para o Sacomã, mas o time não precisava ter tirado o Bob, jogado para a esquerda, não tinha o Chiquinho, e foi lateral esquerdo em tudo quanto é time depois. Mas é um jogo que para um campeonato, você falou muito bem, a torcida estava muito empolgada, o jogo contra o Pasto, o jogo contra o Vélez, o jogo contra o São Paulo no Morumbi, depois em Mojimirim, para o torcedor, imagino que para vocês também, como você falou, foi uma situação e uma sensação única. A gente nunca tinha vivido aquilo, né? E viver aquilo de frente, ver a Ponte chegando e tal. Se você me permite, cara, dar até uma complementada no que você está falando, eu queria perguntar para o Adrianinho se ele sentiu que... Eu não sei se na época a gente estava muito anestesiado com a Sul-Americana, que a gente não percebeu tanto o racha que havia dentro da diretoria da Ponte, né? Exato. Eu queria saber do Adriano se isso chegava nos jogadores, porque depois a gente veio a ter mais detalhes de que uma ala da diretoria queria que fosse com tudo para a Sul-Americana para ser campeão, e isso na pele do presidente Marcelo Volpi, e a parte do Carnielli, que era realmente quem mandava e quem botava dinheiro, que sempre foi assim, até hoje é assim, não estava tão interessado no campeonato, justamente como que o Adrianinho até falou, das cotas da Série A. Isso influenciou alguma coisa dentro de campo? O fato do Carnielli não ter nem ido para a Argentina, ou os jogadores não estavam muito ligados nisso? Na verdade, a gente sabia, sim, de tudo que estava acontecendo, mas o Jorginho blindava a gente muito bem. O Jorginho conversava com a gente, falou algumas vezes abertamente o que estava acontecendo, mas ele blindava e falava, quem tem que resolver isso somos nós aqui. Se alguém tem que brigar e ficar de cabeça quente, é a gente. Vocês esquecem, aonde a gente falar que tem que ir jogar, vocês vão e vão jogar. E não interessa o que o resto pensa aqui fora, certo? O que a gente decidir vai ser passado para vocês, a briga é entre nós e no campo vocês apenas jogam. Então o Jorginho blindou bem a gente quanto a isso, fez muito bem esse papel, mas a gente sabia assim que tinha esse problema entre a diretoria de uma parte e o presidente, a gente sabia, mas isso não atrapalhou nada em relação a nós jogadores, não atrapalhou nada. O que eu particularmente senti foi que realmente a gente forçou demais jogando com tudo os dois campeonatos, e aí a gente acabou perdendo força em um deles, que foi o Campeonato Brasileiro. Agora falando um pouco antes sobre o que estava sendo falado sobre o Bob, eu concordo totalmente. Quem é que estava falando? O Isael. Era o Isael. Eu concordo totalmente com você, Isael, totalmente. A semana anterior o Jorginho treinou o Bob, o Sacomã e o Chiquinho para a lateral esquerda. Ele tinha a dúvida dele. Por que ele não entrou, Adriano do céu? Por que ele não jogou com o Chiquinho na esquerda e manteve o Bob, pelo amor de Deus? Você sabe que falar assim agora é até mais fácil, mas... E eu também vou falar, né? Agora a gente pode falar, ainda mais eu que não sou mais jogador, posso falar. Eu acho que até o Sacomã seria melhor do que o Bob, né? Na lateral esquerda, porque realmente o Bob ele começou jogando, ele não jogava muito, o Bob ele chegou na Ponte, eu acolhi ele muito bem, eu sou muito amigo do Bob, sou fã do futebol dele, fã,
Ele chegou na Ponte muito mal fisicamente. Ele chegou na Ponte, o primeiro jogo dele, não sei se vocês lembram, nós tomamos um couro do Atlético Mineiro lá em Minas. Ele jogou aquele jogo porque o Jorginho tirou o time titular, porque o Atlético Mineiro tinha uma coisa que eu nunca vi no Campeonato Brasileiro, no futebol mundial, eu nunca vi na minha vida. Teve que jogar em 3 nós dias, fizemos né? um jogo. Como? Teve que jogar, acho que em 3, 4 dias, né? Um negócio meio louco. Cara, nós jogamos em uma semana, nós jogamos 3 jogos. Isso. Jogamos terça, quinta e domingo. Era impossível jogar. O Jorginho falou, nós vamos jogar com 2 times. E aí o Bob chegou mal fisicamente, o Jorginho falou, meu filho, tem que jogar porque não tem outro. O cara jogou terça, não vai conseguir jogar hoje. Na época era o Baraca, eu acho que, se eu não me engano, o jogador que jogava. Aí ele botou o Bob, o time perdeu, foi mal. O Bob também não foi bem contra o Atlético Mineiro. Depois disso o Bob ficou um tempo no banco, jogado para lá e para cá. Depois o Bob começou a crescer. E aí com o Jorginho ele se tornou um ponto de equilíbrio do time. E realmente eu nunca tive a oportunidade de conversar com o Jorginho depois sobre esse assunto. Eu não sei exatamente. Eles conversavam muito entre eles, os 3, né? Quando eles se reuniam, o Jorginho, o Sacomã, o Bob e o Chiquinho. Eu sabia, que eu também era amigo do Chiquinho, eu sabia que o Chiquinho não queria jogar na lateral esquerda. Isso eu sabia, que eu ouvi da boca dele. Se pudesse escolher, ele falou, se tiver que jogar eu jogo, mas se puder escolher eu não quero. O Chiquinho também era um jogador muito importante na posição e na função que ele fazia, né? Ele estava vindo muito bem, mas o Chiquinho não era um jogador que se perguntasse para ele, eu não sei se o Jorginho chegou a perguntar, ele não queria jogar na lateral esquerda. E, Adrianinho, você conseguiu entender? Você foi expulso no banco contra o Vélez e tomou 5 jogos de suspensão. Você conseguiu entender da onde surgiu esses 5 jogos de suspensão? Por que teve 5 jogos de suspensão? Porque ninguém achou um motivo, uma para você ser expulso e outro para você tomar 5 jogos de suspensão, né? O motivo de eu ser expulso já é motivo da gente desconfiar, né? Aquele jogo na Argentina, todos os jogos que a gente joga fora, o da Colômbia não foi tão assim, a gente não sentiu tanta essa rejeição, né, do estrangeiro, do brasileiro, mas lá na Argentina a gente sentiu muito, né? A gente foi tratado muito mal. O torcedor argentino, ele realmente não sei se é só rivalidade ou se realmente eles são desse jeito, ou se é apenas um jogo, né? Mas não tratou a gente muito bem, o estádio também não foi nada legal. Até as pessoas que trabalhavam dentro do estádio não tratavam a gente bem no vestiário, em nenhum lugar. Não tivemos uma boa recepção em nenhum lugar. E nós percebemos isso também da comissão de árbitros. Então o que aconteceu foi que depois daquele gol que o Bob fez, o gol que decretava ali praticamente a nossa vitória, que foi acabando o jogo, o juiz tinha dado um acréscimo que não condizia com o que estava acontecendo no campo. E quando nós fizemos aquele gol, o banco reclamava muito. E quando a gente fez aquele gol, a gente explodiu de comemoração e aquela zoeira toda, e o banco era muito apertado, e a gente saiu do banco e fez uma loucura, uma confusão, né? A alegria era tanta ali no banco de reserva. E aí o quarto árbitro foi tentar conter a gente, empurrar a gente para dentro do banco, chamar a nossa atenção, mas a gente desrespeitou, porque era o gol, né? Aos 40 se eu não me engano foi aos 44 do segundo tempo, ou já tinha passado do tempo. Acho que era 46, viu, Adrianinho? 46. E então a gente explodiu ali tudo e ele simplesmente começou a botar a gente para dentro do banco, a gente não respeitava, ele escolheu um e expulsou. E eu ainda estava tentando ajudar a segurar os caras no banco. Calma, gente, senão vai dar problema, não vai dar problema. Mas a gente estava comemorando, né? Mesmo assim eu fiquei tranquilo, né? Porque eu falei assim, é ruim, beleza, tudo, pago um jogo, já volto no outro. Aí quando ele deu 5 jogos, eu fiquei assim, nem reclamei, eu fiquei sem reação. Aí eu procurei, eu fui estudar um pouquinho sobre a Conmebol, como funciona, os jogadores que já tinham tido problema, expulso, aquela coisa toda. E não foi novidade nenhuma vindo deles, né? Vindo deles foi uma coisa normal, eles não têm critério nenhum. Sim. A Conmebol é muito bagunçada, infelizmente é uma federação que não tem credibilidade nenhuma, né?
Então isso acabou que confortou o motivo de pegar 5 jogos. Mas isso aí é uma coisa que me machuca muito também, né? Não ter podido participar de todo o restante ali da Sul-Americana. Participei, tive presente, mas não pude entrar em campo. Fred, a sua pergunta. Adrianinho, eu queria aproveitar que a gente está falando dos bastidores aí de 2013, da Sul-Americana, do Brasileirão, para perguntar sobre aquele time de 2014. Eu lembro que quando acabou o campeonato, um pouco depois, surgiram alguns rumores de brigas entre os jogadores, desavenças, problema com o bicho. O que você pode falar pra gente? Teve alguma coisa nesse sentido que pode ter atrapalhado a Ponte naquela reta final? O que aconteceu ali naquele finalzinho da Série B? Realmente havia algumas discussões para saber disso, daquilo. O problema foi, antes disso, né, logo no início do Campeonato Brasileiro, que a Ponte Preta, vocês lembram, não começou bem, depois teve a troca de treinador e tudo. A Ponte Preta estava tendo alguns problemas financeiros, e o seu Sérgio Carnieri pediu uma reunião com os jogadores. Ele nem era presidente na época, não estava muito presente, mas pediu uma reunião no centro de treinamento, chamou todos os jogadores e perguntou para nós, né, qual era o problema, que o time não estava desenvolvendo um bom trabalho. A gente comentou que a gente estava tendo muito problema financeiro, tudo, e ele, a partir daquele momento, ele falou assim: a partir de agora vocês não se preocupem com problema financeiro, se preocupem em jogar bola, e eu quero ver esse time na Série A. Esse é o nosso acordo, tá combinado? Tá combinado. Mas ele não aparecia muito lá, porque ele não fazia muito parte daquela época da diretoria. Eu não sei, dessa parte dos bastidores, eu não sei como funciona. E quando chegou na reta final, os jogadores começaram a perguntar se haveria premiação para ser campeão, para subir o time, como seria. E havia premiação de ser campeão. Então, sempre quando chega numa reta final de campeonato e as coisas estão para acontecer, existe realmente essas conversas, sabe? Reuniões, burburinho. Isso aí, na minha opinião, atrapalha. É bom sempre que esteja tudo acertado antes, dessa forma, e segue o barco assim. E realmente houve algumas reuniões, conversas, mas que eu me lembre, isso não afetou em nada e tudo foi tranquilo. Foi conversas normais que geralmente acontecem no time de futebol. Ô Adrianinho, desculpa interromper aí, eu tenho uma informação. Nesse ano de 2014, a Ponte na reta final ficou, acho que se não me engano, 5 jogos sem ganhar. Ninguém ganhava, né? Nem a Ponte, nem o Joinville. A Ponte tinha acertado um bicho, um valor, para o acesso. E depois, pelo que eu fiquei sabendo, foi feito um acordo entre vocês, jogadores e diretoria, para pagar um bicho extra pelo título. E amarraram o pagamento dos dois, acesso e título, no final do campeonato. Só que romperam esse trato e a diretoria, no caso Carnieri, foi lá e pagou o bicho do acesso antes do término do campeonato, justamente antes daquelas 5 partidas finais. Aí o time deu uma relaxada, caiu e aí não conseguiu vencer. Isso aconteceu? Bom, realmente isso aconteceu, mas acho que o time não que o time tenha relaxado por isso, né? Mas realmente isso aconteceu, havia esse acordo do acesso, era um valor, e do título era outro valor. Mas se eu não me engano, não foi pago todo o acesso antes, apenas uma parte. E depois esperaria o título para pagar outra parte. Mas isso aí não atrapalhou em nada, até mesmo porque o título valia muito mais que o acesso, né? Sim. No caso do valor do título, a gente sabe que a Ponte Preta procura e sonha com isso, o título valia muito mais que o acesso. Então, não tinha por que relaxar, né? Se poderia, em poucos jogos, ganhar muito mais. Já estamos aqui na reta final do MacaCast. O papo tá muito bom com o Adrianinho. Israel, tua pergunta. Adriano, só para finalizar e te agradecer de novo por ter aceitado o convite, só pedir para você falar um pouco. Anteontem nós publicamos na página das Histórias da Ponte o jogo contra o Botafogo em 2001. E você entrou no jogo e
depois a gente até conversou depois, foi um dos dias mais tristes, pelo menos para mim que estava no campo naquela semifinal, porque o time era muito bom de 2001. Eu queria perguntar para você duas coisas rápidas. Como foi a sensação depois da campanha que foi feita em 2001 e aquele empate? Como aconteceu, né, o empate contra o Botafogo? A Ponte com 3-1 no resultado e acabou cedendo o empate e o Botafogo chegando na final. E como que é o vestiário como foi o vestiário de você tendo que o time, né, da Ponte se relacionando com Piá, Regis Pitbull e Fabinho? Como que era o dia a dia de treino, vestiário, jogo com essas três figuraças que marcaram a história da Ponte também nesse período? Bom, primeiro falar sobre o jogo. A sua sensação realmente é verdadeira. A gente também sentia que a gente tinha um time que estava no ponto, né? Muito bem, e tinha totais condições de chegar ao título. E aquele jogo, eu acho que foi um dos jogos também que eu mais senti um vestiário triste, foi aquele jogo. Geralmente o vestiário mais triste é quando um time cai de divisão, né? Seria um vestiário muito triste, mas aquele jogo, aquela desclassificação, a Ponte Preta tinha um time bom e vinha figurando muito bem no campeonato, muito bem com a torcida e tudo, mas aquele jogo foi um jogo que deixou os jogadores assim, foi um dos jogos que eu vi os jogadores no vestiário, um vestiário mais triste. E me lembro também que a recuperação para a sequência do ano do Campeonato Brasileiro que ia começar não foi fácil. Teve jogadores ali que demoraram para se recuperar psicologicamente por causa daquele jogo. Realmente é um jogo que teve outros aí que foram mais complicados, teve tristezas maiores, na minha opinião, mas aquele jogo lá foi o jogo que eu vi os jogadores mais sentir. Impressionante. E em relação a essas figuras que você citou, todo dia era novidade, né? Principalmente Piá e Regis, né? Piá e Regis são pessoas que eu tive o prazer de conhecer, são pessoas que têm um coração enorme. O Fabinho também, são pessoas... O Fabinho eu tive com ele em 2019 agora, o ano passado, em setembro, nós fizemos uma viagem para a França juntos. Nós visitamos a Federação Francesa, o Lyon e o Nice. Ficamos lá estudando um pouquinho da categoria de base, do desenvolvimento dos atletas da categoria de base da seleção francesa, a forma que o Lyon trabalha, tanto a forma tática, técnica dentro de campo, quanto a governança, a condução dos atletas e o crescimento de jogadores no Lyon, no Nice também. Foi uma viagem muito bacana. O Fabinho hoje é uma pessoa muito diferente, é um cara que está trabalhando, não sei se vocês sabem, ele é o chefe de scout do Flamengo, toda a contratação passa na mão dele, é um cara que estuda muito futebol, muito bacana ver isso, né? O Piá tem um pouco contato com ele hoje, mas tá aí na carreira de treinador, né? O Regis, a gente sabe que tem algumas dificuldades na vida dele, mas a última notícia que eu tive, ele tá se recuperando, tá bem. E são pessoas assim que passaram pela minha vida e me ensinaram muito, né? São pessoas que quando eram jovens eram bem extrovertidos e aprontavam bastante, mas mesmo assim eu pude aprender bastante com eles são um pouco mais velhos que eu. Depois eu joguei no Corinthians com o Regis e com o Piá juntos, a gente vivia junto lá no Corinthians, andava junto, treinava e parecia até que era Ponte, não era Corinthians, né? Porque a gente fazia a nossa panelinha lá. Realmente, cada dia era uma novidade, né? O Piá sempre chegando em cima da hora, treinando sempre muito pouco, nunca foi muito de treinar. O Piá é um jogador que ele impressionava, era um cara que ele não conseguia fazer um alongamento. Eu nunca vi um jogador de futebol fazer um alongamento. A perna dele não esticava. É bem engraçado, mas é muito sério. O preparador físico, na época era o Cristiano, ele ficava louco, ele falava: meu Deus, Piá, eu não consigo dormir quando eu lembro de você,
Porque você não treina, você não faz musculação, você não corre. Chega no jogo, você é o cara que... A gente jogava com GPS, o cara que mais tocava na bola e que mais corria era o Piá. E eu presenciei um dia, o Piá era assim, eu concentrei vários anos com o Piá. E o Piá era assim, ele chegava no quarto, eu acho que ele devia sair pra rua, né, à noite. ele chegava no hotel, ele colocava umas 5 latas de Coca-Cola e uns 4 pacotes de Bis, aquele chocolate, fechava as cortinas, ligava o ar-condicionado, que parecia que ia criar pinguim lá dentro, e ficava o dia todo dormindo. Nem para as refeições ele descia para uma ou para outra só. Teve um dia que eu não acreditei, eu falei, Piá, você é louco, cara, você é louco. Ele perdeu o almoço e a gente tinha jogo 4 da tarde, eu tinha que ficar lá acordando ele, Piá, vambora, velho, tá na hora. Ele perdeu o almoço, ele fez o Sidão, que era o nosso gerente de futebol, comprar um McDonald's pra ele, cara. Ele comeu o McDonald's e foi jogar. Chegou lá no jogo, eu olhava e falava assim, não é possível que esse cara tem alguma coisa, cara. Ele corre mais que todo mundo, cara. Ele entrava nas divididas que parecia que ia quebrar no meio, e ele é todo torto, as pernas dele eram tortas, o tornozelo operado, a musculatura, a panturrilha dele era maior que a coxa. O cara era todo... E ele corria, o tanto que ele corria, tinha que fazer um estudo nele. Era impressionante. Ai, cara, só de ouvir o Adrianinho falando do Piá, eu já sei que o próximo episódio eu quero convidar ele para ele participar aqui com a gente do nosso podcast, porque já deu para perceber que vai ser muito legal. Adrianinho, para fechar essa viagem, esse passeio que a gente deu pela sua história na ponte e na sua carreira, o que a gente ficou sabendo, hoje você mora nos Estados Unidos, né? Você foi parar aí depois de ter sido contratado pelo Fort Lauderdale Strikers, né? Se não me engano, acho até que o clube não existe mais. Mas como que você faz aí para acompanhar a ponte aí dos Estados Unidos? Hoje, qual é a sua profissão? Já deu para perceber também, eu sigo você no Instagram, que seus filhos também são muito ligados na ponte. E planos futuros profissionais que você tem aí pro segmento da sua vida profissional? Bom, eu vim para cá para jogar no... Você tá certo, a sua informação tá certa, eu vim para cá jogar no Strikers. É um clube de Fort Lauderdale, é um clube que o Ronaldo tinha parte como dono. Ele jogava uma liga que chamava NCL. Essa liga não existe mais, o clube também não existe mais. Eu continuo na mesma cidade. Quando acabou o meu contrato, eu conversei com a minha esposa. Os meus filhos estavam na escola, eles tiveram uns 4 ou 5 meses de dificuldade de adaptação, mas quando acabou o meu contrato, que era um contrato de 1 ano, eles estavam muito bem, né? E eu conversei com a minha esposa, a gente resolveu ficar aqui para dar uma sequência na vida escolar deles aqui nos Estados Unidos, de uma oportunidade para eles terem ele já tinha feito alguns amigos, tudo, e terminar um ciclo escolar na mesma escola. Então a gente optou por ficar aqui. Então eu dei entrada no Green Card, né, que é para a gente poder ficar aqui tranquilo em relação ao visto, né? É um visto de 10 anos, o Green Card. Dei entrada no Green Card e o governo americano me concedeu o Green Card. Então hoje eles estão aqui, eles começaram a jogar futebol aqui, a minha filha também joga futebol e se encontraram aqui. O meu filho tem sido muito bom para ele, hoje ele tem 17 anos, tem sido muito bom para ele é centroavante, está jogando, é artilheiro do time. No Brasil não sei se ele teria essa oportunidade, então eu tô aqui mais por eles, e nesse tempo que eu tô aqui, eu tô aproveitando para estudar, fazer minhas experiências, né? Logo que eu encerrei meu contrato, no mesmo ano, né, o meu contrato encerrava em dezembro mesmo eu comecei a trabalhar numa escola. Eu gostaria de entender melhor como o crescimento do atleta, ou da criança, na verdade, que não é nem atleta, né, é apenas um menino que vai para a escola de futebol e quer aprender futebol. Então eu gostaria de ter melhor esse conhecimento e desenvolvimento nessa faixa etária. E eu fui ser treinador de uma escola de futebol do Barcelona, né? Então a gente tinha toda uma metodologia e eu pude ficar lá por 1 ano e meio e poder aprender toda a metodologia de desenvolvimento do Barcelona com crianças de 6 a 16 anos.
Aí eu fui fazer um curso de treinador de futebol na CBF, fiz uma licença de treinador de futebol e fui ser treinador de um time aqui nos Estados Unidos, de 13 anos. Né? Então eu treinei menino de 6 anos, de 10, de 9, de 10, de 13, e aí eu fiz uma licença americana de treinador nos Estados Unidos. Eu tirei a licença de treinador aqui para ser treinador de time mais velho. Então eu sou treinador hoje de um time sub-17 da cidade. Além disso, né, eu sou comentarista, né? Não sei se vocês já puderam acompanhar, mas eu sou comentarista naquela empresa chamada DAZN. O DAZN me convidou para ser comentarista dos jogos do Campeonato Francês, e já faz quase 2 anos, e hoje eu sou comentarista do Campeonato Francês, italiano, inglês, turco, e isso tem sido muito bom, né, porque eu tenho estudado bastante futebol. Como eu falei para vocês, o ano passado eu estive na França estudando a categoria de base da seleção francesa. Tivemos uma reunião com o Juninho Pernambucano lá no Lyon, foi fantástico. Eles abriram as portas para a gente, mostraram todo o desenvolvimento do clube. E então, eu trabalhando no DAZN, eu recebo muito material para eu estudar os jogos, para eu poder fazer os comentários, né, no estúdio. Então, isso tem sido muito bom. Também estou voltado a estudar um pouco a parte de administração do clube, né, gerenciamento de time, né, não apenas a parte técnica, e sim a parte mais gerencial da coisa. Então eu estou voltado a estudar todas essas áreas para um dia voltar no futebol e poder desempenhar um papel que eu acho que seria da melhor maneira, né? Eu conheci muitas pessoas no futebol trabalhando nessas funções, e eu acredito que hoje o futebol não aceita mais amadores, né? Pessoas que não são formadas na área para trabalhar dentro do clube. Então eu estou procurando me atualizar da melhor maneira possível, tanto técnica dentro de campo quanto fora, para um dia ter uma oportunidade. Com isso, você sonha um dia em talvez voltar para a Ponte, trabalhar na Ponte um dia, Adrianinho? Cara, pergunta, André. A Ponte, para mim, cara, eu acho que vocês são torcedores da Ponte. Eu tenho que dar parabéns para vocês desse podcast. Isso aí é muito bacana, cara. É muito legal ter o contato direto com o torcedor, poder falar, ouvir, ser respeitado, respeitar. A página do Instagram de vocês é fantástica, cara. Eu vibro, eu curto a página do Instagram de vocês, porque tem coisa que nem eu sabia, cara. Histórias assim, de antes de eu chegar na Ponte, né, de 1960 e 70. Poxa, cara, eu adoro ver isso, sabe? Parabéns para vocês, isso é muito bacana. Mas a Ponte, para mim, como eu tô falando para vocês, a Ponte para mim é como uma casa, cara. Eu fui morar na Ponte Preta, com 12 anos eu já morava debaixo do estádio do Moisés Lucarelli. De tempos em tempos vem aquela história, vamos construir uma arena. Eu falo, puxa vida, eu acho que a Ponte Preta pode ter uma arena e de repente, se for melhor financeiramente e tudo mais, tem que crescer e mudar, fantástico, legal. Mas dói meu coração, porque ali, eu vivi ali, eu cresci ali. O meu quintal era o campo da Ponte. Eu dormia embaixo da arquibancada e quando eu queria brincar eu descia no quintal. O quintal era eu ficava naquela estátua lá do Moisés Lucarelli, pregado lá, o dia inteiro sentado lá, tentando achar alguém para chutar a bola na parede. Entrava no campo à noite, o campo todo fechado, a gente pulava alambrado, ficava lá no campo. A gente assaltava o bar lá da arquibancada. A gente era moleque, né? Fazia essas loucuras todas. Então a Ponte Preta, cara, para mim é a mesma coisa que eu lembrar assim, tô voltando para casa da minha mãe lá em Jundiaí, quando eu vou visitar ela, eu sempre passo na Ponte, porque a Ponte, eu tenho esse mesmo sentimento da Ponte Preta. Então a Ponte Preta jamais vai ficar fora do meu... Eu jamais vou negar um trabalho na Ponte Preta. Tá certo. Rogério, tem alguma pergunta aí para fazer pro Adrianinho? Sim, tenho. Adrianinho, agradecer aí sua participação, sua disposição em conversar com o torcedor da Ponte. Agradecer o André, que me quebrou a perna, que eu ia perguntar isso daí também. Mas, Adrianinho, agora é jogo rápido. Me responde de bate-pronto. O melhor treinador que você já trabalhou até hoje? Tite.
o atacante que você gostava de enfiar uma bola para ele? Luiz Fabiano. Tá. Na despedida que você fez da Ponte foi emocionante, né? A sua família entrou em campo, você chorou. Como é que foi terminar esse vínculo com a Ponte? E se você pretende aí, em quanto tempo, retornar para o Brasil, trabalhar na Ponte, como é que fica? Bom, eu fiquei muito feliz, apesar de ser uma despedida, eu chorei de emoção, mas eu estava muito feliz porque, não sei se vocês sabem, a minha esposa, ela é de Belém do Pará, ela não é de Campinas, nem da região, nem do estado de São Paulo, ela é de Belém do Pará, então a Ponte Preta para ela era uma coisa, ela nem conhecia, ela nunca nem... Eu fui 2 vezes na Ponte Preta de férias e levei ela a visitar a ponte, levei ela em todos os corredores, visitar as tias, tudo, mas estava de férias, né? Então ela não conhecia a Ponte Preta. Então, quando eu voltei para a Ponte Preta, o meu filho também já tinha 9 anos e eu tinha uma filha de 6 anos. Então eles puderam conhecer e viver aquilo. E aquilo ali, para mim, eu sou muito grato por essa minha volta em 2012 para Ponte Preta e poder ter ficado até 2015. Eu sou muito grato por isso, porque eu pude apresentar realmente a minha casa. Quando eu voltei para Ponte Preta, eu falei para minha esposa, ela achou até estranho, eu falei assim, minha filha, eu cresci aqui, você vai ver quando a gente chegar lá. Ele tem um carinho, o meu filho, então, ele briga com as pessoas na internet pela ponte, você pode torcer para a ponte, mas não briga com as pessoas, deixa quieto. As pessoas sempre vão me xingar, tudo, porque eu represento a ponte, não briga com o torcedor do Guarani, dos outros, não briga, filho, não é para você isso. Porque ele realmente hoje, ele ama a Ponte Preta. A minha filha dorme até hoje com a camisa da Ponte. Todo dia ela vai dormir, ela vai com a camisa da Ponte. Eu falo, filha, você já tem 13 anos, você vai fazer 14, bota o pijama, tira a camisa da Ponte, usa em outra hora. Então, eu sou muito feliz por isso. Que legal isso aí, Adriano. Eles conseguiram, eu consegui... e eu não ia conseguir passar nunca para eles só falando. Não é verdade? Como é que eu vou falar para eles, Ponte Preta, nunca viu, nunca pisou lá? Então essa volta minha de 2012 até sair, eu saí feliz, eu senti, eu consegui passar para minha família e tem dentro de mim, né? Tem outras coisas muito importantes que eu passo para minha família, mas isso daí eu passo sempre porque eles estão no dia a dia comigo, mas a Ponte Preta eu só ia conseguir passar voltando para lá. E a minha volta para Ponte Preta foi uma ação que eu tinha contra a Ponte Preta dessa época, de 2003, e que a Ponte Preta fez um acordo comigo, e isso aí eu nunca falei pra ninguém, mas o acordo que eu fiz com a Ponte Preta não me pagou nada pra eu voltar. Eu não recebia nada da Ponte Preta, eu não tinha salário na Ponte Preta. A Ponte Preta simplesmente me pagava o que ela não me pagou em 2003, e eu voltei pra Ponte Preta nessas condições. A minha esposa falou, você é louco? Você é maluco? Você tá abrindo a mão, você vai trabalhar de graça. Eu falei, vou porque eu acredito que lá eu posso mudar, que lá eu posso acrescentar anos na minha vida, na minha carreira, que lá eu posso ser feliz, eu vou voltar assim. Ela falou, tá bom, se você quer. Então eu fiz um acordo com a Ponte Preta, abri mão da minha dívida e a Ponte Preta pagava o que ela me devia em 2003. Então eu joguei na Ponte Preta, eu aceitei essa situação, eu queria passar para minha família em Campinas, que eles vivessem aquilo. Então já é a prova disso, até hoje, tem dia que eu tô aqui, eu chego em casa do trabalho, às vezes eu dou treino à noite, eu chego em casa do trabalho, tá o meu projetor montado e na parede tá passando o jogo da Ponte e meu filho sentado lá no sofá. Pai, já começou, pô, você chegou atrasado, filho, tava trabalhando, filho, vamos sentar e assistir. E aí tá lá ele assistindo o jogo da Ponte. Então eu sinto que deu certo essa volta e eu saí muito feliz. Adrianinho, para encerrar, né, poderia até aqui imitar o Alberto César e falar obrigado da mesma maneira que ele falou em 2003 para você, mas gostaria de fazer uma pergunta, a última pergunta para ti. Você passou pela Ponte, morou na Ponte, cresceu no estádio Moisés Lucarelli, viveu muitas coisas lá dentro, acompanhou essa torcida, tá vendo agora a torcida. Às vezes, nós já discutimos isso em outros episódios, às vezes a gente percebe que a torcida da Ponte, ela tá meio cansada, né? Ela deu uma afastada do estádio. Ela por vezes, se você comparar a torcida da Ponte com aquela torcida, até mesmo de 2003, 2005, década de 90 e tudo mais, ela deu uma diminuída. O que você pode falar para a torcida da Ponte, Adrianinho? O que representa para você a Ponte Preta em si, no seu coração, na sua família,
que você pode falar para o torcedor da Ponte para que ele, apesar das dificuldades, né, a gente conversou recentemente com o presidente, o Tiãozinho, ele falando que às vezes o torcedor da Ponte sofre muito, repressão policial, falta de segurança, o cara enfrenta aí horas e horas e horas de viagem atrás da Ponte. Aqui no podcast todo mundo foi aí pra Argentina, né? Eu fui de ônibus, o Andrezinho foi contra o Vélez, teve nego que foi pra Colômbia, teve nego que já viajou de ônibus pro Brasil inteiro, mas hoje a gente sente a torcida da Ponte um pouco desanimada. O que você pode falar, talvez, para esse torcedor da Ponte? Talvez você sirva de exemplo, né, do que a Ponte ela é na sua vida e o que você pode falar para que o torcedor volte a ter essa vontade de ser pontepretano e até mesmo para o diretor, né, ou para os diretores que estão dentro do clube, para que eles comecem a entender o que é a torcida da Ponte, que eu acho que você, como jogador, entende como poucos o que é a torcida da Ponte. Bom, cara, a torcida da Ponte é uma torcida apaixonada, a gente sabe disso. É um torcedor sofrido, a gente sabe disso. O Tiãozinho tá certo em comentar que a situação hoje para você ir no estádio da Ponte, assistir um jogo, é sempre ruim, né? Você vai, para o carro lá fora, aí tem os caras lá cobrando um dinheiro absurdo para você parar o carro, aí paga ingresso, aí chega lá, as condições do estádio não são tão boas, né? Então, quando se fala de arena, o meu coração, como eu falei aqui, o meu coração até fica apertado, porque o Moisés, para mim, é um marco, mas realmente a Ponte Preta ela precisa evoluir e melhorar algumas coisas, mas ela não vai conseguir sair do lugar se não tiver apoio, né? Eu não sei se vocês conseguem entender a diferença que é um jogo com torcida e um jogo sem torcida. Ou, melhor dizendo, um jogo com uma torcida e um jogo com uma torcida vibrante, que não quer saber o que está acontecendo, não quer saber... Sabe uma coisa que o meu sogro fala? O meu sogro, ele é... Como eu falei, a minha esposa, ela é de Belém do Pará. O meu sogro é torcedor do Paysandu. Doido com o Paysandu. Onde o Paysandu vai, ele joga, ele vai. E você jogou, né, Adriano? Joguei no Paysandu. E ele fala assim pra mim: eu não gosto de futebol. E meu sogro fala: eu não gosto de futebol, eu gosto do Paysandu. O que tá acontecendo lá, eu não sei. Se falou Paysandu, eu tô lá. Então, assim, eu acho fantástico essa descrição dele de torcedor, né? Ele fala assim: meu filho, eu nem entendo futebol. Eu gostaria até que você me explicasse o que significa 4-4-2, 3-5-2, ele me fala. E eu dou risada com isso. Mas é verdade, sabe? A cultura do brasileiro é essa. A gente gosta do time, que nem eu falei, eu sou Ponte, independente se ganhar ou se perder. A Ponte perdeu o título. Eu sou Ponte assim mesmo e vou continuar sendo Ponte. Eu cansei, eu canso hoje. A Ponte perdeu hoje, eu canso hoje. Amanhã passou, daí está enraizado em mim. E vai continuar sendo a mesma Ponte Preta que você torcia antes. Não vai mudar em nada. A Ponte Preta é a nossa Ponte Preta pro resto da vida. E o que o torcedor tem que entender é que o torcedor vibrante na arquibancada empurra até jogador ruim. Eu já vi jogador ruim jogar bem porque a torcida gritava. E vocês, não sei se vocês conseguem entender isso, mas quando você tá numa pelada e tem... pessoas da sua família assistindo, ou alguém torcendo que você gosta, você consegue dar um pouco mais, você consegue ser um pouco mais ousado e fazer um pouco mais do que você pode, porque tem alguém torcendo por você. Então o torcedor da Ponte tem que entender isso. A Ponte Preta hoje está num patamar de clube no Brasil que precisa de ajuda. Hoje a situação do futebol brasileiro, ela é péssima. Precisa mudar urgentemente, ela está muito atrasado. O que a CBF faz, infelizmente, prejudica os times igual a Ponte Preta e menores que a Ponte Preta. Só favorece os grandes. Agora, quem é que vai ajudar a Ponte Preta? Se a gente depender da CBF, da Federação Paulista, esquece. Cada um vê o seu lado. Quem vai ajudar a Ponte Preta é o torcedor. O torcedor presente, enchendo o estádio e gritando, é isso que envolve a Ponte Preta. A gente falou muito daquela época de 99, 2000. Como é que era o estádio da Ponte Preta naquela época? Eu lembro que os times que vinham jogar, eu lembro uma vez depois, no Brasiliense, quando eu joguei no Brasiliense, eu joguei com o Atirson. Vocês lembram do Atirson, né? Sim. O lateral esquerdo do Flamengo. Sim. O Atirson a gente jogando contra o Flamengo, o Atirson chegou um dia pra mim, dentro do campo, no meio do jogo, e falou assim:
meu filho, uma coisa que eu odeio é vir jogar contra esse time aqui. Rapaz do céu, cara, essa torcida não para de gritar, esses caras não param de correr, cara, é muito difícil jogar contra vocês. O que vocês tomam no vestiário? Eu falei, nada, meu filho, se não correr, a torcida não para de gritar. Se não correr, eles pegam a gente lá fora. E teve outros jogadores que comentaram isso comigo no campo. O Atirce foi um deles que comentou isso. E eu lembro muito bem, cara, a Ponte realmente tinha um time bom? Tinha. Mas qualquer time que caía dentro do Moisés, e naquela época a Ponte tinha acabado de subir para a primeira divisão. A Ponte não era a Ponte que é hoje. A Ponte estava há muitos anos na segunda divisão. E aí tinha acabado de subir em 98, 99, 2000. A Ponte Preta enfrentava os grandes dentro do Moisés, de igual para igual, e passava o trator por cima. Eu lembro que um dia a gente ganhou de 5-1 do Palmeiras e sambando lá na frente. O Marcos falou para mim, ô meu filho, eu vou pegar você pelo pescoço lá no vestiário, eu vou lá no teu vestiário pegar você. Falou brincando, né, que ele é um cara muito bacana, muito brincalhão, mas os caras falavam isso pra gente. O Magrão, lembra do Magrão, volante? Ele falou, vou quebrar sua perna, falou pra mim. Mas a gente não parava de correr e a torcida não parava de cantar. E o estádio tinha sempre lá aquele número de torcedores que a gente sempre via lá, sempre lá cantando e apoiando a gente. Cara, isso é algo que motiva o jogador. A torcida tem que entender isso. A torcida tem que comparecer, tem que esquecer o que a diretoria faz. Infelizmente, o diretor às vezes faz uma coisa errada aqui, outra ali, e o torcedor fica chateado, fica puto. Tem que arrumar outra maneira de protestar. Mas no jogo, é como uma família. Eu falo mal dos meus filhos para minha esposa, xingo, brigo com eles, mas se alguém falar mal deles, eu vou para cima. Então, dentro do jogo da Ponte Preta, aqui todo mundo é Ponte Preta, meu filho. Torcedor, jogador, ninguém fala mal. Ah, o cara é ruim. Não é ruim. O nosso centroavante é o melhor, nosso zagueiro é o melhor, nosso presidente é o melhor. Acabou, vamos discutir no podcast, vamos discutir na internet, a gente vai falar mal, opa, precisa melhorar o centroavante, precisa trocar esse, precisa ajudar. Mas entre nós, Ponte Preta é Ponte Preta, tem que ser como uma família. Adrianinho, obrigado pela entrevista. Todos do podcast estão abalados emocionalmente. O Israel acho que já está em prantos, o Israel, o Fred, tá todo mundo... eu nem vou falar mais nada. Sensacional. Só vou agradecer. Muito obrigado. O Israel já tá chorando. Eu que tenho que agradecer. Eu estou muito feliz em participar desse podcast. É um prazer enorme mesmo, de coração, falar sobre a Ponte Preta com os torcedores, direto com os torcedores. Eu sei que alguns de vocês também são jornalistas e tudo, mas jornalista da Ponte Preta, né, que fala da Ponte Preta, torcedor da Ponte Preta, é muito mais fácil, muito mais, a gente se sente muito mais à vontade em falar com vocês, que é direto da Ponte Preta. Outra coisa, parabéns novamente pela página do Instagram, é muito bacana. Eu sigo alguns de vocês já, vocês falaram os seus nomes aí, mas tem alguns que usam outros nomes aí no Twitter e tudo mais, eu sigo vocês já. E eu sigo vocês até mesmo para estar bem informado da Ponte Preta, de tudo que acontece. Eu acho muito legal as informações quando ela é verdadeira, sabe? E quando não tem crítica, a crítica é uma coisa que a gente tem que fazer construtiva, na hora certa e de cara para a pessoa certa, e não ficar falando mal da Ponte Preta na internet, para que todo mundo veja e fala, ih, olha lá a Ponte Preta. A gente não tem que fazer a nossa Ponte Preta passar vergonha, e sim, a Ponte Preta, para mim, mais uma vez vou citar meu sogro. Meu sogro fala assim, tá passando a final da Copa do Mundo e o Paysandu vai jogar ali, eu vou assistir o Paysandu. Eu não vou assistir a final da Copa do Mundo. A Ponte Preta para nós tem que ser assim. A Ponte Preta, para quem é ponte pretano, aquele ponte pretano que a gente conhece, né, que eu vejo que vocês que acompanham muito são, a Ponte Preta para nós é prioridade no esporte, né? A Ponte Preta tá jogando e tá tendo sei lá o quê, eu tô no campo assistindo a Ponte, eu vou torcer pra Ponte, eu vou falar mal da Ponte o dia que eu puder ir lá falar na cara do presidente, do diretor, o dia que eu puder me reunir com o pessoal do podcast. Isso aí é muito importante, vocês trazerem torcedores também para darem opinião, darem ideias, para entenderem que o futebol hoje não é mais um negócio amador, que na minha época o vendedor de carro era o diretor da base, o outro que cuidava da padaria lá cuidava da inscrição dos jogadores de teste.
O futebol não é mais assim, o futebol, cada setor dele é profissionalizado e a gente tem que cobrar e torcer que a Ponte Preta se profissionalize cada vez mais para melhorar. Um abraço, Adrianinho. Prazer conversar com você, um dos ídolos aí, praticamente todos aqui da mesa, meu também. Cresci te assistindo e torcendo na arquibancada por você. Muito gratificante poder conversar com você, Adrianinho. E quem sabe até a próxima aí pra gente poder resenhar mais aí sobre Ponte Preta. Com certeza, eu que agradeço. Quero pedir mais uma vez desculpa, perdão pelo aquele episódio de 2014. Eu tentei fazer o meu melhor, fui pro jogo me sacrificando, porque eu sabia que precisava de mim. Infelizmente não deu certo, mas eu espero um dia tudo isso apagar no coração do torcedor pontepretano, de alguma maneira que deixe o torcedor feliz. Que você seja o técnico, né, Adrianinho? Quem sabe? Ah, seria um prazer, né? Para mim, qualquer coisa na Ponte Preta seria um prazer. Bom, este Adrianinho conversou conosco aqui no MacaCast, episódio que está disponível aí no Spotify, Deezer e todas as plataformas digitais. Até a próxima.